Salve galera, aqui é o Gil. Nessa aula aqui de hoje a gente vai falar sobre direito constitucional. Bom, a gente já discutiu um pouco, né, sobre a importância dos direitos ou não, algumas estratégias aí que dá para serem aplicadas com essa matéria específica, e eu acho que essa é uma matéria de ótimo custo-benefício para a Polícia Federal, antes mesmo de ver o edital, né? Por quê? Ela vai nortear a gente na redação, há uma grande probabilidade de aumentar o peso nas matérias de direito, né? Dadas as considerações e últimos posicionamentos que a gente teve, tanto do próprio governo federal em si, quanto de próprios representantes da Polícia Federal. Então, antes de mais nada, essa é uma matéria extremamente importante. Estou aqui na plataforma do Projeto Polícia Federal. Se você não conhece, aqui na descrição do vídeo, né, vai ter um link para você conhecer e até mesmo baixar as amostras desses resumos aqui e até poder testar por 5 dias essa plataforma. Então, é só você clicar aí embaixo e se inscrever. Bom, nessa aula aqui de hoje a gente vai falar sobre a introdução ao direito constitucional. Eu vou te explicar mais ou menos, né, mostrar para você a última prova de 2021, o que é importante nessa matéria, o que é menos importante, e aí a gente vai discutir algumas outras questões, como é que está organizado esses itens do edital. Para essa aula específica, que é exatamente esse item 1 que vocês estão vendo aqui, ó, essa primeira aula, ela não tem uma lista de questões pronta no técnico concurso. Por quê? Que é só mais uma ideia introdutória para você do que são, né, os direitos e garantias fundamentais, explicando um pouco, né, o que norteia um pouco essa relação. E depois a gente vai trabalhar cada aula específica. Nós temos aqui, né, 20 aulas, menos duas aqui, né, seriam 18 aulas, acredito eu. Isso mesmo, são 18 aulas aqui específicas de direito constitucional de revisão que a gente vai ter dentro do projeto PF. Eu vou começar aqui pela apostila, né, a nossa agrupada. Ao invés de você acessar item por item separado, aqui no projeto você consegue também acessar a apostila completa. Aqui na apostila você tem acesso tanto ao resumo em si, quanto também à própria letra de lei, tá bom? Que a gente chama de lei seca. O direito constitucional, se você conhece ou não, né, ele é regido por uma coisa chamada Constituição Federal. A Constituição Federal, aqui, ó, é exatamente uma lei, é um texto que praticamente do qual decorre todas as outras leis, todos os outros direitos, de certa forma tem a ver com o direito constitucional. Então por isso ele é tão importante. E se você não puder estudar todos os direitos, eu te recomendaria, né? Cara, estuda direito constitucional, acho que vale a pena. Principalmente pelos resumos do projeto. Eles são autossuficientes. Apenas por eles você tem a capacidade de entender o conteúdo e acertar as questões. Isso já é validado, assim, sem zero questionamento. Então esse aqui é a nossa Constituição, né? A Constituição ela é um arquivo, né? São várias leis, vários artigos, incisos, parágrafos. Você pode já clicar aqui o texto compilado, que ele vai tirar ali os textos que são revogados e tal. De tempos em tempos muda. Você vai perceber aqui que na Constituição ela tem títulos, né? Que é isso aqui que você está vendo. Às vezes ela tem subtítulos, nesse caso não tem. Mas aqui, ó, no título 2 a gente tem os subtítulos, né? É exatamente isso aqui. Então você tem o título 2 aqui chamado dos direitos e garantias fundamentais. E se você reparar, é exatamente esse o tópico do edital que a gente está vendo. Essa aqui é só a introdução, mostrando para vocês quais foram as últimas questões da prova. Então aqui, né, já dá para a gente perceber um certo padrão, como é que é, ela dá um caso específico. Aqui está falando, a Polícia Federal foi acionada dentro de uma sociedade de economia mista, estava tendo um traficante lá, estava com tráfico lá. E ela vai fazer 3 perguntas. Primeiro ela vai perguntar de quem que é a competência para investigar aquele crime. Essa, inclusive, foi uma questão anulada, né, que tem um motivo específico aqui que a banca anulou a questão. Depois vai perguntar se vai falar sobre o tráfico de ilícito de entorpecente, vai falar se ele é inafiançável ou não. Isso aqui está no texto constitucional. Depois vai falar aqui sobre um direito do nacional, né, sobre a naturalização, se ele pode ou não ser extraditado. Essas são as 3 questões que você tinha que julgar. Lembrando que na prova da PF não tem nem alternativa para você marcar. É literalmente igual tá aqui. A gente pegou a prova exata da Polícia Federal em todos os nossos resumos. Nossas apostilas têm a prova, né, da matéria, quais foram as questões cobradas e a quantidade. Então você pode ver que são 3 questões de 120, então baixíssima incidência, apesar dela ser bem importante. O que é essa análise de incidência que a gente fez? Basicamente, foi analisar a prova e analisar o que a banca mais cobra, a banca Sebrasp, e que disparadamente essa foi a relação, né, que a gente teve. Então, daquelas 3 questões que tivemos ali, nós tivemos aqui, deixa eu só conferir uma coisa aqui, essa terceira questão, que é anulada, sobre as competências da Polícia Federal. Aqui no caso, a gente teve um pouco abordando, né, a competência da Polícia Federal, que é exatamente essa parte aqui, que vai tratar do artigo 144 da Constituição Federal, onde tem lá falando quais são os órgãos de segurança pública, né? E lá tem a Polícia Federal e vai falar ali quais são os tipos de crime que a Polícia Federal vai investigar. E as respostas estariam lá nesse tópico aqui. E as outras 2 questões, elas estavam presentes dentro desse aqui chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Então você vai perceber que esse item do edital aqui, ó, a gente tem vários itens do edital da última prova, que é nessa ordem aqui que vocês estão vendo, né? Então, se a gente pudesse explicar, né, ou explicitar qual que seria aquele item, estaria aqui, né, dentro dessa, acho que estaria aqui, ó, um dentro de nacionalidade e o outro não me recordo mais qual era a questão, onde ele estaria especificamente. Mas todos esses aqui tá dentro de direitos e garantias fundamentais.
Como que a gente consegue perceber? Então a gente tem aqui, ó, direitos e garantias fundamentais, como título, seria exatamente esse um. E aqui dentro a gente tem um subtítulo, tá vendo? Direitos e deveres individuais e coletivos, então nós temos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, para cada título desse aqui, a gente acabou mapeando para você. Então, para esse item inteiro, que é chamado direitos e garantias fundamentais, o resumo do projeto ele ficou organizado dessa forma. A gente fragmentou em 11 partes. E aqui, hoje, né, a gente está tratando especificamente dessa parte de introdução, nessa aula aqui, e depois a gente vai especificar cada uma dessas aqui, tá bom? Todos esses subitens aqui, se você reparar, por isso que a gente organiza tudo em hierarquia, trata exatamente dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é todo o artigo 5º da Constituição. Então, o artigo 5º, tá vendo ele aqui, ó? Toda essa parte de direitos e deveres individuais, ele é bem grande, ele é o maior aqui dentro. Então, você vai ter ele vindo até aqui. Então, esse é todo o artigo 5º. Depois a gente vai ter aqui exatamente os direitos sociais. Aqui a gente tentou organizar mais ou menos como está organizado na própria Constituição. Por quê? As questões da SEBRASP, por mais que ela seja aplicada, elas ainda são questões bem apegadas ao texto constitucional. Não vai ter sempre um recorte literal da Constituição, mas geralmente é aplicado, muda um pouco a escrita, a SEBRASP ela gosta de dar uma floreada em como ela escreve os enunciados das questões, mas basicamente tem a ver com a Constituição. Então, se você ler a Constituição e você souber compreender o que está escrito aqui, não tem para onde fugir, a banca ela vai te cobrar sobre isso aqui. Só que qual que é o problema, Gil? Então para que eu preciso do resumo? Porque muitas coisas aqui, elas não são tão claras de se entender, principalmente se você não é da área do direito. Então a gente sugere você que faça primeiro a leitura do resumo e depois a gente inclui o texto, a letra de lei. E aí, aqui no projeto a gente acabou colocando, né, exatamente o texto que você precisa ler. Então, você vai perceber que a gente já deixa bem claro qual que é o artigo que você precisa ler, artigo 5º, artigo 6º até o 11, do 12 até o 13 para você ler. E não só a gente te indica onde ler, como a gente colocou no final de cada capítulo. Então aqui no final, essa parte 7, você vai ter aqui exatamente todo o texto de lei. Quer ver? Vamos lá para a página, acho que é a página 29 aqui. Aqui, ó. Então você vai ter toda a parte do direitos e deveres individuais e coletivos, que é todo o artigo 5º. Então você vai ter todo o artigo 5º aqui. Você pode fazer suas anotações, você pode imprimir, fazer suas marcações, mas basicamente está tudo aqui. Então, ao final de cada capítulo, vocês vão ver que a gente vai trazer o texto de lei, tá bom? Na apostila tática. Então, voltemos ali, né, para nossa parte 6, por exemplo. Acho que é lá. Então, ao final de cada capítulo aqui, você vai ter a letra de lei. Lembrando que somente ao final dessas todas aqui que você vai ter letra de lei. Então, no final dessa não tem. Somente depois dessa aqui no final, que a gente vai ter a lei seca, né? Tudo isso são termos sinônimos. Letra de lei seco, texto constitucional, tudo isso são termos sinônimos. E aqui, nessa aula de hoje, eu queria te explicar mais ou menos como está organizado, né? Do que trata isso, que é basicamente o que eu acabei de te explicar aqui, não tem muito para onde fugir. Como a gente optou montar esse resumo para você e te explicar aqui mais ou menos o que a gente vai ter. Então, vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais são direitos que garantem a dignidade da pessoa humana, ou seja, respeitando a sua vida, a liberdade, igualdade, segurança, participação na sociedade. Esses direitos, vai lembrar, não atingem somente pessoas físicas, eu e você, CPF, mas também empresas, CNPJ. Obviamente, todos os direitos são aplicáveis às empresas jurídicas? Não, né? Então, nem tudo vai ser aplicado a uma empresa. Essa Constituição foi publicada em 1988 e até então, né, essa é uma das normas assim, mais difíceis de mexer no nosso país. Então, aqui dentro a gente vai ter 5 grandes grupos separadamente, que é 1, 2, 3, 4, 5. Esses são 5 grandes grupos e eles recebem esses nomes aqui, que são os mesmos subtítulos que aparecem na Constituição. Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direito de partidos políticos. E aqui é só uma breve conceituação para vocês aqui. No contexto da agência da PF, esses direitos ficam limitados dentro dos direitos e garantias fundamentais. Portanto, apenas nosso artigo 5º. Os direitos e deveres individuais e coletivos, conforme o artigo 5º, englobam os seguintes direitos: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso aqui eu trouxe lá do manual da professora Natália Masson, né? Então, de todos esses capítulos aqui, esse aqui seria o mais importante, é exatamente ela que explica isso. Ó, tudo que direitos e garantias fundamentais é exatamente os direitos e deveres individuais e coletivos ali. Os direitos e deveres individuais e coletivos é basicamente o que aparece no subitem aqui do tópico do edital, né? Que é exatamente o que ele pede, porque ele te fala, ó, estude isso aqui. Só que lá na Constituição não tem especificando para você uma subseção chamada direito à vida, direito à liberdade, igualdade. Isso está implícito no texto. Então, ao longo de vários textos e coisas ali garantidas, às vezes ele vai retomar um direito de segurança lá em cima, depois ele fala lá embaixo de novo em outro inciso.
Então, tá tudo aqui dentro. E quem foi que falou isso não sou eu, foi a própria professora de Direito Constitucional, chamada Natália Masson. Não é de maçonaria, tá? Tô zoando. Não, não é mesmo, mas assim, não tem nada a ver, porque são dois S e o outro é com C cedilha. Então, no Manual de Direito Constitucional, que foi o livro dela, eu extraí da 8ª edição, que é a versão que eu tenho do livro dela. Tá bom? Então, aqui, basicamente, é todo o artigo 5º, que embaixo de cada um, artigo 6º, artigo 11, os direitos sociais, são os direitos que visam garantir o bem-estar e qualidade de vida das pessoas de um modo geral. Esse aqui, a nacionalidade, bom, é o direito e a condição de ser brasileiro, e que a gente tem o brasileiro nato e o naturalizado, né? Então, são quase iguais ali, que eles têm direito, mas são diferentes, até porque, se fosse igual, teria o mesmo nome, né? Nós temos aqui os direitos políticos, e aqui a gente está falando do ponto de vista dos direitos relacionados à participação do cidadão na vida política. E já esse aqui, ele vai falar de regrinhas específicas para os partidos políticos. Ó, você quer ter um partido político? Você pode. Então nós temos algumas regras aqui, ou diretrizes, ou direitos, ou garantias para quem quer se vincular, criar, defender uma ideia partidária, politicamente falando, por aqui, tá bom? Então, essa era a introdução que eu queria fazer com vocês a respeito da matéria de direito constitucional. Espero que tenha ficado claro. Estou ansioso aí para a gente partir para o próximo tópico aqui, falar um pouco das características, porque depois dela você já pode começar a fazer questões. Tamo junto? Aqui, lembrando, lá no projeto, você vai ter na aula aqui, né? Vamos pegar aqui para você. Você tem tanto a lista de questões, tanto o baralho do Anki, já com perguntas de fixação, né? Sobre cada item. Então, para cada conceito que aparece aqui no resumo, você vai ver, a gente vai te perguntar o que é a característica da universalidade e assim sucessivamente. Tá bom? Espero que essa aula tenha feito sentido. Tamo junto e até a próxima aula de Direito Constitucional.